Digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Digo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Agora, eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e anunciará a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e verão de novo. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo, porque vou para o Pai. Então perguntavam: o que ele quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, portanto lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês esteja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os discípulos de Jesus disseram: agora ele está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas.
nem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna: te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifique-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tem é teu, e tu o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que creram em mim, e crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Pai, quero que desde que estejam comigo, aonde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo,
a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 18. Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente, ele lhes perguntou, a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem esses homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarrando-no, e levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu-lhe, eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto deu um tapa no rosto dele. Isso é o jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou. Jesus respondeu, se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas, se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não ouvi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e imediatamente o galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório.
Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Se ele não for criminoso, não o teríamos entregado a ti, responderam. Pilatos disse: levem-no e julguem conforme a lei de vocês. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: esta pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é o rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não encontro nele motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era líder de rebelião. Salmos 141. Salmo de Davi. Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas na companhia dos malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo, isso é amor leal. Repreenda-me, isso é óleo sobre minha cabeça. A minha cabeça não o rejeitará, pois a minha oração é contra os atos dos malfeitores. Quando os seus líderes forem lançados dos penhascos, então compreenderão que as minhas palavras eram agradáveis. Eles dirão: como a terra é arada e fendida, assim como os nossos ossos foram espalhados à entrada da sepultura. Os meus olhos, porém, estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, Mário, pela leitura. Tremenda a palavra de Deus, nos ensina a cada dia. Se nós olhamos para esses capítulos de João e também para esse capítulo do livro de Salmos, nós temos muitos ensinos, muita coisa que Deus explica a nós através da sua palavra. E eu queria falar a respeito de alguns desses ensinos aqui. O primeiro deles é que nós temos motivo para nos alegrar. Nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
que, como seus filhos, nós entregamos a nossa vida a Ele e nós reconhecemos o sacrifício dele por nós. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós lemos aqui no capítulo 16, no versículo 20, quando Jesus estava falando com seus discípulos. Na verdade, ele começa explicando no versículo 16: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Ele estava explicando para os seus discípulos a dinâmica do que aconteceria com a sua morte e logo depois a sua ressurreição. Ele foi mais claro ainda com os discípulos, explicando o que aconteceria não só com eles, mas com outras pessoas à sua volta. No versículo 20, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quando Jesus está falando, mas o mundo se alegrará, nós nos lembramos que a palavra diz para nós que o mundo jaz no maligno. Então aquele que é o nosso inimigo, aquele que é o inimigo da palavra de Deus, do mover de Deus, ele se alegrou com a morte de Cristo. Mas como nós sabemos, o nosso Deus não está mais morto, não está mais pregado na cruz, hoje está vivo. Então no versículo 22, ele ainda completa explicando para os discípulos: assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Na segunda-feira nós vamos ler o restante dos 3 capítulos do livro de João, e tem um versículo em João 20, 29, que o final dele diz: felizes os que não viram e creram. E de quem Jesus está falando nesse versículo 29? De nós, de você, de mim, porque nós podemos nos alegrar em Deus, apesar de nós não termos o vídeo com a morte e a ressurreição de Jesus, apesar de nós não sabermos qual que é o Instagram que mostra em detalhes o que aconteceu ali no Gólgota e depois na ressurreição, quando ele apareceu, nós não vemos isso, nós não tivemos oportunidade de ver isso, mas ainda assim, nós cremos nele. Nós cremos a ponto de entregar as nossas vidas, os nossos caminhos, a nossa esperança a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor das nossas vidas, a Jesus Cristo de Nazaré. E Ele completa, quando Ele está falando a respeito dessa palavra, Ele completa no versículo 33, explicando para nós: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então ele explicou toda essa situação de que eles teriam tristeza, depois teriam alegria. Ele estava explicando tudo isso não para eles se preocuparem, não para eles se angustiarem, não para eles se desesperarem, se abaterem, se desanimarem, entrarem em depressão, mas para que todos tivessem paz. E da mesma forma, ele declara para cada um de nós aqui e para todos os seus filhos e filhas, ele declara que nós temos paz. A palavra também ensina para nós em João que ele trouxe a paz que excede todo entendimento. Irmãos, não dá para explicar. Muitas vezes está uma guerra, está acontecendo um monte de problema, seja no trabalho, seja na família, seja à sua volta. Às vezes está acontecendo muito conflito, mas dentro de nós, no nosso interior, nós temos paz. Por quê? Nós sabemos que Deus está no controle. E ele continua no versículo 33 explicando: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Jesus foi claro, ele não prometeu que nós não teríamos problemas ou dificuldades. Ele declara que nós devemos confiar, que nós devemos ter ânimo. E no final do versículo ele fala: eu venci o mundo. Como complemento a isso, irmãos, nós precisamos saber, primeiro, que cada luta, cada dificuldade, nós não enfrentamos sozinhos. Nós enfrentamos com Cristo, nós enfrentamos com a força do nosso Deus. E também em Mateus 28, versículo 20, na parte B do versículo, Jesus declarou: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está declarando isso. Nós temos
graça, nós temos força para vencer, nós podemos passar por cada uma das dificuldades. Se nós estamos vivendo em alguma área das nossas vidas, algum tipo de deserto, nós vamos vencer estas situações, porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está conosco, está com você, está comigo, e nós vamos vencer cada uma dessas dificuldades, cada uma dessas situações. E é interessante que quando Jesus ora por nós, no capítulo 17, ele ainda falou uma coisa que para mim é mais impressionante. Ele está orando e falando com Deus Pai, e ele ora por mim, por você. Olha o que Jesus declara no versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então ele está dizendo para nós no capítulo 16 que ele venceu o mundo, que nós poderíamos ter aflições, mas para nós termos bom ânimo nele. E no capítulo 17 ele ora para o Pai para nos proteger do maligno, para nos proteger daquele que luta contra as nossas vidas, luta contra a pregação da palavra de Deus, luta contra a obra de Deus aqui na terra. E Deus também faz todas essas coisas. Jesus faz todas essas coisas por uma razão também importante. No versículo 17 e 23, ele fala que ele está falando de nós, sejam levados à plena unidade. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que pessoas, filhos dele, que têm famílias com estruturas diferentes, que têm profissões diferentes, que têm nível escolar diferente, que vivem em regiões diferentes, em bairros diferentes, em lares diferentes. Uns moram em casas, outros moram em apartamentos, uns moram no seu próprio lar, outros moram ainda com os pais. E o que ele está falando? Nós devemos ter plena unidade. E nós estamos manifestando isso nesse momento aqui. Nós estamos aprendendo de Deus juntos, porque não é somente quem está ouvindo que está aprendendo. Quem está ministrando a cada dia, seja o apóstolo Arício, o apóstolo Arífer, a mestra Karine, nós estamos aprendendo em unidade e nós precisamos estar juntos diante de Deus. Nós não precisamos ser uniformes, nós não precisamos ter a mesma carinha, o mesmo jeitinho, a mesma palavra, o mesmo jeito de ministrar, o mesmo jeito de pregar, o mesmo jeito de se relacionar com as pessoas. Nós não precisamos ser uniformes, nós não precisamos ser iguaizinhos em absolutamente tudo, mas nós precisamos estar unidos em Cristo. Quando nós vermos uma situação, por exemplo, nós temos um grupo da Torre de Oração, publicado alguma situação, algum irmão, alguma irmã que está enfrentando alguma dificuldade, e nós nos unimos em oração. O que é isso? Isso é unidade. Nós estamos juntos em Cristo Jesus. E no versículo que nós lemos aqui, 23, no capítulo 17, ele continua. Por que a unidade é importante? Para que o mundo saiba que tu me enviaste, para que o mundo saiba que Deus Pai enviou Jesus e os amaste como igualmente me amaste, para que o mundo saiba que Deus Pai ama a sua vida, assim como ama a Jesus Cristo, assim como tem amado a Jesus Cristo. Ora, nós temos também nesses capítulos aqui, Jesus explicando para nós como foi a questão dele se entregar para que ele fosse colocado na cruz, para que ele fosse levantado na cruz. No capítulo 18, a partir do versículo 4, fala: Jesus, sabendo tudo que ele ia acontecer, saiu e lhes perguntou. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da situação onde Jesus estava no Getsemane e aqueles enviados pelo sumo sacerdote foram lá para prendê-lo. E aquele discípulo que o traiu também estava junto. Então ele continua: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Vê que aqui o que aconteceu é que Jesus se declarou, era ele quem eles estavam procurando.
E aqueles que eram os captores, aqueles que iam prendê-lo, aqueles que iam levá-lo para sofrer dano na sua carne, para oferecer a sua vida em sacrifício, eles caíram por terra. Jesus podia ter aniquilado com todos aqueles homens que estavam ali. Ele não precisava ter feito aquilo, mas ele fez por obediência ao Pai. Continuando os versículos, novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. De quem que ele está falando para deixar embora? Os seus discípulos. Ou seja, vocês não precisam prender os meus discípulos, vocês vieram aqui para me prender. Aqui nós entendemos uma questão extremamente importante. Jesus não foi simplesmente preso pelos homens. Jesus se entregou. Ele entregou a sua vida. Em Efésios 5:2, que nós já lemos anteriormente, a palavra diz: como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus não foi simplesmente preso pelos homens. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu, por que Jesus foi pregado naquela cruz, nós vamos entender, não foi por causa dos romanos, não foi por causa dos judeus. A razão primordial, mais importante, pela qual Jesus foi colocado na cruz, foi levantado na cruz e sofreu tudo aquilo, foi por causa do meu pecado e do seu pecado. Na verdade, era para nós sermos colocados na cruz, porque nós tínhamos pecado. Quando nós aceitamos Jesus, a palavra diz que o sangue dele nos cobre e nos limpa de todo o pecado. Mas diferente, muito diferente de todos nós, Jesus foi apresentado como o sacrifício perfeito. Por que diz que é o sacrifício perfeito? Porque Jesus não teve pecado, porque Jesus não tinha pecado. Então, quando Jesus foi levantado na cruz, ele recebeu sobre si o dano do meu pecado, o dano do seu pecado e o pecado de cada uma pessoa que está à nossa volta, independente se as pessoas reconheceram ou não o sacrifício dele. Todos os pecados foram lançados sobre Jesus Cristo. Ora, acontece que hoje ainda tem muitas pessoas que não reconhecem o que ele fez. Infelizmente, isso acontece. Muitas vezes, se nós olharmos para o nosso passado, nós também fizemos isso. Recusamos a Cristo, recusamos até a sua palavra, até que em determinado momento nós fomos tocados pela graça de Deus e nós mudamos a nossa vida, entregando os nossos caminhos, entregando a nossa vida a Deus. E aqui nós temos uma chave também importantíssima. Quando nós lemos em João, continuando os versículos aqui, a palavra fala para nós: contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Quem está falando isso? Pilatos, que era o governador romano. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então aqui nós vemos que o povo foi incitado pela estrutura religiosa daquela época, pelo sumo sacerdote e todos aqueles que estavam junto dele, para que rejeitassem a Jesus Cristo. E isso fazia parte de todo o plano de Deus. Mas o detalhe principal aqui é que nós lemos que Jesus se entregou a si mesmo. E aqui a partir do versículo 49, nós vemos que ele foi colocado na cruz na época e na ocasião da Páscoa. Então Jesus entregou a si mesmo como o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro simboliza mansidão, humildade, submissão. Embora Jesus, sendo Deus, tendo vindo em carne e habitando entre nós, ele se humilhou, se colocou na forma de servo e foi obediente a Deus Pai até o momento dele morrer na cruz. Jesus se entregou a si mesmo como um cordeiro, porque se você tem um cordeiro no campo e você quer sacrificar um cordeiro, o cordeiro não tem resistência, o cordeiro não... mas será? Mas eu não sei e tal. Não, o cordeiro não tem resistência. E foi dessa forma que Jesus se entregou. Mas a chave continua
para nós, explicando que Jesus Cristo hoje não é mais o Cordeiro. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é aquele que representa também a força, a coragem, a autoridade, todo o poder. Esse é o nosso Deus, o Rei dos Reis, aquele que criou os céus e a terra, aquele que a palavra diz que tem todo o poder nos céus e na terra. É esse o Deus que você e eu servimos. Nós servimos a Ele, porque como leão, Jesus é o Rei. E a palavra, nós lemos aqui diversos capítulos em Ezequiel, falando sobre soberano Deus, aparece mais de 60 vezes no livro de Ezequiel. Jesus é o Rei, é o Deus soberano. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele estabeleceu, voltou a estabelecer o reino de Deus na terra. E o que nós estamos fazendo aqui é adorando esse Deus, é estarmos fazendo parte do reino de Deus aqui na terra, quando nós estamos levando a palavra dele, quando nós falamos, como nós lemos aqui para as pessoas à nossa volta, que nós podemos nos podemos alegrar em Deus, que nós sabemos que Ele diz para nós termos bom ânimo, apesar de termos dificuldades, que Ele venceu o mundo, que Ele pediu ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre do maligno. Quando nós estamos nos lembrando disso, quando nós estamos falando isso, quando nós estamos testemunhando com as nossas vidas, nós estamos manifestando o reino de Deus. Nós estamos sendo testemunhas de Jesus Cristo. Nós estamos sendo verdadeiramente como seus filhos. Então, nesta manhã, eu oro para que Deus ministre as nossas vidas, a tua vida, a minha vida, que nós nos alegremos em Deus, apesar de as lutas e as dificuldades que nós estamos enfrentando, porque eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não tem absolutamente nenhuma luta e nenhuma dificuldade, mas nós precisamos ter a certeza, Deus está conosco, Deus está com você, Deus está comigo, e nós vamos vencer cada uma dessas dificuldades. Nós vamos nos alegrar em Deus, nós vamos exaltar, glorificar, assim como a canção que nós ouvimos quando nós começamos, Ele nos atraiu, e hoje nós estamos aqui na presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós não vamos ter o discipulado, não sei se todos já sabiam disso, mas que nós tenhamos um Shabat na presença do nosso Senhor. Shabbat Shalom. Deus te abençoe.